Fala, minha galera, beleza, beleza, beleza? Tô chegando com mais um Entrevistas com o Marcelo Rodrigues e hoje, com uma honra muito grande, um grande amigo, Luciano Marçom, empresário. Nós vamos falar sobre um sistema extraordinário. Mas antes disso, tem a nossa vinheta. Vem comigo. Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas. Luciano Marçom, meu parceiro, direto de Londrina para o Rio de Janeiro. Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Deixa eu só guardar o violão aqui, a gente já começa. E daqui a pouco tem Alexandre também aqui na área para falar sobre o R10. Ronaldinho Gaúcho, aquele bruxo que tocava e saía na diagonal com a facilidade danada. Está tocando e saindo na diagonal por aí. A gente vai falar muito sobre isso na semana que vem também. Mas hoje o papo é com o Luciano, um cara extraordinário. Conheci em Foz do Iguaçu, a gente estava lá numa resenha, foi apresentado por um grande amigo, pelo Alexis, e a gente começou a falar sobre o projeto dele, e é isso que a gente vem falar aqui. Mas antes, eu quero te apresentar, né? Te apresentei aqui como um grande empresário. Eu queria falar um pouco sobre a tua trajetória empresarial, como surgiu a tecnologia. Ele é o dono da Genia Soft Brasil, essa empresa que trabalha com tecnologia, e a gente vai falar mais sobre o sistema que ele implementou hoje, que pelo que tem me falado e pelo que ele me falou, né, pelo que eu estudei, é o melhor sistema do Brasil para um determinado segmento. Vamos lá, Luciano, fala um pouco primeiro da tua trajetória estrutural, de estudos, enfim, de uma organização, para depois a gente entrar propriamente no teu projeto, que a gente veio falar sobre isso aqui. Bacana, Marcelo. Pronto, primeiro, obrigado pelo convite de eu estar aqui no Rio de Janeiro, participando aqui do teu canal aí. E é uma honra te encontrar de novo aqui, né, cara? Vamos falar um pouquinho. Cara, eu vou ficar meio à vontade É para aqui. ficar à vontade. Aqui é toque sai na diagonal. É isso aí. Bom, vamos falar um pouco aí da Genia Soft, como que isso tudo começou e tal, né? Uma breve história aqui, né? Fui empresário, na verdade, na área do ensino de idiomas aí há mais de 20 anos. E lá atrás, em meados de 2006, 2007, eu precisei de um sistema para a minha empresa, lá para a minha escola e tal. E, cara, no resumo... Você ainda tem alguma coisa nessa empresa? Você ainda participa dela? Não participo. Pode falar aqui, pode falar o nome de tudo, quiser ajudar o cara que está com a tua... Isso aqui é para a gente divulgar todo mundo mesmo. É o Instituto Harvard, lá em Londrina. Essa escola foi minha, hoje não é mais. Hoje é de um grupo lá da Easy Up, que fizeram uma fusão e tal. E estão fazendo um trabalho legal. E, assim, o que aconteceu? Cara, lá atrás eu procurei sistemas para atender a necessidade da minha escola na época, mas eu tinha algumas particularidades, então eu não conseguia usar um sistema que fosse 100% ali para mim, enfim. Cara, procurei algumas empresas disposto a falar, cara, ver o que eu consigo fazer para, de repente, personalizar alguma coisa ou criar alguma coisa, enfim. Cara, recebi não, daqui, dali. E aí chegou um determinado momento em que eu decidi desenvolver o próprio sistema. E aí fui em busca disso, e aí nasceu, basicamente, primeiro aí o sistema, né? Que depois eu comecei a apresentar isso, aí o pessoal que eu conhecia começaram a gostar, e aí comecei a vender, e disso virou uma empresa que hoje é a Genia Soft, aí, que já está em outros segmentos. Oh, bacana, bacana. Como é que foi essa conexão entre a tecnologia, a gestão do próprio negócio e o esporte? Como é que surgiu isso na tua cabeça para montar esse sistema que a gente vai falar aqui daqui a pouco? Cara, essa é uma história engraçada, né? Faço questão de contar aqui. Primeiro, eu tinha clientes só na área de idiomas e tal, ainda tenho, lógico. E um dos clientes, na época que eu tinha, me ligou desesperado aí, que ele estava fazendo uma parceria lá com a R10 Academy,
do Ronaldinho Gaúcho, para apresentar para ele, cara, eu preciso apresentar lá a plataforma, tudo que a gente tem aqui, mas eu não sei como é que eu faço isso e tal, velho, você entende do sistema, você não me salva. E, logicamente, que eu falei, claro, velho, deixa comigo, né, marca aí, vamos lá, ver o que precisa e tal. E aí, cara, marcou o dia lá, o horário, a reunião, com toda a equipe lá da R10 Academy. E foi um dia curioso, porque a hora que eu fiquei aguardando ali para entrar na reunião e tal. E aí, quando eu entrei na reunião, tinha lá um batalhão de gente. E o Alexandre, né, um grande parceiro, mas naquele momento... Alexandre Braga. Alexandre Braga, que é todo o grande responsável, diretor de toda a operação ali e tal. E, cara, eu me lembro que ele virou para mim e falou, ó, vamos lá, você tem 5 minutos a partir de agora. Botou essa pressão? Né? Cara. E aí foi engraçado, porque eu falei, cara, agora aquele momento que você fala, eu preciso dar o meu melhor aqui, né? E aí, cara, 5 minutos, lógico, já conhecia tudo, conheço todo o sistema, sabia exatamente os pontos que precisava ser passado ali e tal. Cara, terminou aquilo, aí houve ali uns 3 segundos de silêncio. Me lembro que o Alexandre falou, cara, como é que é o teu nome mesmo? Eu falei, cara, Luciano e tal. Cara, vou pegar seu contato, quero bater um papo contigo depois e tal, obrigado, aquela coisa, agradeceu ali. E aí depois ele entrou em contato comigo, falou, cara, gostei do que você apresentou, gostei do teu sistema, vamos marcar uma reunião, vamos conversar e tal. E aí a gente marcou uma segunda reunião, e nessa segunda reunião daí já foi um negócio mais... Levamos ali umas 3 horas detalhando tudo aquilo e tal. Então começou com a R10. Começou com a R10. Na verdade, quem descobriu a Geniasoft no mundo aí do esportes, né, do futebol e tal, foi a R10 Academy. Uhum. Foi o Alexandre Braga, que foi o cara que enxergou ali. Nessa reunião, ele foi bem pontual, porque nessa reunião ele virou para mim e falou, cara, eu gostei do teu sistema, mas eu queria saber se é possível fazer isso e aquilo. Passou lá o que eles precisavam. Aí eu anotei tudo, falei, cara, me dá uma semana. E daí, em uma semana, a gente apresentou boa parte daquilo que ele já tinha citado ali pronto. E daí foi a reunião definitiva ali, porque daí, cara, foi bacana, o feedback deles foi muito legal. Falei, cara, você fez mais até do que o que a gente precisava e tal, porra, legal, vamos negociar. E aí a gente negociou para implantar em toda a R10, já deixamos o sistema pronto para atender países fora, que a R10 tem outros países também, então o sistema já entrou ali o inglês, o espanhol, para atender e tal. E, cara, depois que a gente negociou, depois que a gente fechou, eu ouvi uma coisa que mudou o conceito, porque eu me lembro que o Alexandre falou, cara, agora que a gente já... Uma piadinha aqui, né? Agora que a gente já fechou, já negociamos aqui, eu preciso falar uma coisa para você que eu tenho certeza que você não faz ideia. Ele falou, cara, você tem o melhor sistema para escolas de esporte, de futebol, né, de qualquer esporte. Qualquer esporte em si. Você tem o melhor sistema disparadamente na frente do Brasil. E ele falou, e eu tenho certeza que você não sabe disso ainda. Pô, que bacana, que bacana. Cara, e ali me veio aquela coisa ali que você fala, cara, o que eu faço agora? E, né, é legal você ter esse feedback, ainda mais de um cara como o Alexandre, ainda mais você sendo descoberto ali por aquele time todo, né? Ouvindo do Alexandre, ouvindo do Jefferson, do Gilson lá. Alexandre e Jefferson, na semana que vem, os dois vêm aqui. Né? O Alexandre está aqui, né, para te dar uma colaborada. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte específica do teu sistema e aí a gente vai
colocar um pouquinho, sem ele dar muito spoiler sobre o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer na semana que vem, porque a gente quer expandir bem, falar muito sobre não só o sistema, mas sobre tudo o que acontece na R10 no mundo inteiro. Mas o teu sistema é muito importante. Mas antes da gente passar por essa parte específica, e a gente já vai chamar o Alexandre para cá, fala um pouco da Gênios também, fala um pouco do que acontece lá, dos cases que você tem, de como você... Você já falou um pouco de como ela surgiu e tal, você tinha um curso de inglês, enfim, e essa expansão, mas como ela funciona, além do esporte, quais são os outros ramos que você atua dentro da tua empresa? Cara, hoje, vamos falar assim Vamos que... explorar bem isso. Vamos. Aqui é para você poder falar sobre o teu negócio. É importante a gente buscar business para você, enfim, e expandir todo esse mercado. Não, cara, obrigado. A gente atende hoje, na verdade, três segmentos. 70% ali, basicamente, hoje é o mundo de esportes, porque depois que a gente teve a R10 que nós temos, né? A R10 Academy como cliente, e aí, cara, a gente O mundo se abriu, né? As portas se abriram. Depois disso veio o Cruzeiro Esporte Clube, que também é cliente, o próprio Londrina Esporte Clube, que é... Então, vamos falar especificamente de cada área dessas aí, mas é bom você falar dos cases. E depois, cara, vieram outros clubes também, lá de Curitiba, e aí começamos a entrar na galera do futsal, entendeu? Futsal, a gente percebeu que isso tem feito uma grande diferença para eles ali, principalmente a turma lá de Foz do Iguaçu, dos clientes, né, quando a gente se encontrou lá, um amigo em comum e tal. Depois, assim, então nós temos esse segmento que é para escolas de idiomas em geral, ali tudo, de cursos livres. A parte que hoje a nossa especialidade é para o mundo de esportes, né, do futebol e outros esportes e tal. E tem um outro cara que nasceu por um hobby ali, uma brincadeira, que eu gosto de Harley Davidson. E um dia eu cheguei lá no cara que cuida da mecânica ali e tal, e falei, cara, como é que está o histórico aqui das motos? Deixa eu ver o que foi feito, o que não foi feito. E aí ele, cara, puta, eu não tenho histórico aqui, não consigo o sistema que eu uso e tal. E aí, numa brincadeira, eu falei, cara, então eu vou organizar isso aqui. Vou organizar isso aqui no sistema para você, para poder ficar mais fácil e tal. E a gente criou um produto que chama Genia Motors. Mas eu nem consegui escalar ele, para você ter ideia. Ficou nisso ali. Então, hoje, a gente tem esses 3 produtos. Temos o Genia Cup, que foi desenvolvido, né, ali em parceria com a Londrina Cup, para atender campeonatos, competições, mas a gente também não teve tempo nem de escalar isso, de conseguir levar aí para o mercado e tal. Então, basicamente, esses são os produtos que a gente tem, mas uma coisa diferente, Marcelo, é que a gente consegue... aquela minha dor lá atrás, que era... Enquanto empresário? Enquanto empresário lá, que era personalizar algumas coisas que você precisa, é uma das coisas que hoje eu sinto que eu faço diferença aí para os meus clientes. Eu ia te fazer essa pergunta, o que diferencia a Gênios no mercado? Cara, a Gênia, eu acho que o diferencial é esse, né? A gente consegue pegar ali... Só para deixar claro, Gênia Soft Brasil, galera. É isso. A gente consegue atender a demanda, o cliente senta, e às vezes ele precisa de alguma coisa muito específica para ele, que eu vou ser bem honesto contigo, às vezes o que é específico para ele não é exatamente específico para ele, porque a gente agrega isso dentro do sistema e isso, cara, vira um negócio bacana para todo mundo. Não é todo mundo que vai usar, mas tem muita gente que se beneficia disso. A própria R10 Academy, por exemplo, cara, tudo aquilo que foi criado a pedido deles, da metodologia e tudo, cara, está lá dentro do sistema e muita gente se beneficia disso, né? Que era uma particularidade deles, então ajuda outras pessoas. Depois veio o Cruzeiro também, a gente criou todo um sistema de scout interno e externo para eles lá, que isso também atenderia outros clubes, porque o grande interesse do Cruzeiro é conseguir pegar lá o atleta na escolinha, aquela coisa, transformar ele ali num atleta profissional. E hoje o que a gente consegue fazer é isso. Então, tem aquele menino, né, que está lá, que hoje ele
ele está treinando e tarará, e a gente consegue transpor isso em dados para o clube, para ele poder enxergar quem que está lá na ponta e conhecer. Então, acho que a grande diferença que a gente vem fazendo, porque assim, o sistema ele tem toda uma complexidade, ele atende inúmeras coisas dentro de uma escola. Vamos tentar especificar isso, porque a galera que está em casa agora, nesse momento, a gente está falando com certeza, porque a gente vai ter vários cortes aí. A gente tem que falar para o público de escolas de inglês. A gente tem que falar para o público de escolinhas de futebol em geral, que podem se transformar em escolinhas de basquete, de vôlei, de natação, do que seja, no país inteiro. A gente vai falar da R10 aqui. A gente vai falar sobre um clube de futebol que tem escolinhas de futebol e tem que potencializar atletas da modalidade, não é isso? E a gente está falando de campeonatos ou competições como você faz o Londrina Cup. Eu quero deixar isso bem claro para todo mundo. Eu quero que todo mundo saia daqui desse podcast hoje entendendo o teu sistema ponto a ponto. Vamos começar com Alexandre Braga aqui, falando sobre a R10 e o sistema que a Gênia Soft Brasil implementou por meio aqui do nosso querido Luciano. Luciano curte um rock? Então vamos de Titãs aqui, rapidinho, só pra gente fazer aquela ponte. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar, pra te sintonizar sozinha numa ilha, arará, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. É isso. É só para receber o Alexandre aqui em alto estilo. Titãs pra gente. Vamos que vamos. Alexandre, seja muito bem-vindo, meu irmão. E, Luciano, essa parceria aí, como é que surgiu essa brincadeira? Vamos lá. Ah, o parceiro aí. Fazer de conta que a gente não se viu antes, pois né? Mas legal ter surgido. Você já falou aqui que surgiu primeiro, né? O teu caminho da Gênia foi por meio da R10, né? Uma parceria que, como o nome do cara é o nome do cara, o cara é um gênio mesmo, e a Gênia veio para somar. Alexandre, fala um pouquinho dessa parceria, fala dessa pilha que você botou nele, inicial, Pois e como está sendo essa parceria até hoje. E daqui a pouco a gente entra na parte específica, porque a galera precisa entender como esse sistema funciona. Tá, vou falar focado na questão do sistema para não dar spoiler para a semana que vem. Chegou um momento da R10 Academy, né, que a gente precisava de implementar um processo de gestão um pouco mais elaborado. Eu trabalho com gestão há muitos anos, eu sou gestor de empresa há muitos anos, e tivemos essa necessidade. E os sistemas que a gente tinha não entregavam isso, né? Nós somos um sistema de franchise, de franquia, né? Então, a gente tem que oferecer para o nosso franqueado algo estruturado que ele consiga trabalhar bem lá na ponta. E o nosso nicho é muito específico, o futebol, né? Então, eu fui ao mercado, né? Conversei com quase 30 empresas de sistemas diferentes, né? Quase fechei com uma, que eu não vou dar o nome aqui, obviamente, né? Não cabe mais. Mas fato é que ela realmente tinha praticamente 80% de tudo que a gente precisava, né? Mas os 20% que ela não tinha, e eu insisti com eles para ver se a gente conseguia fazer junto, eles disseram que não era possível. E aí eu tive uma reunião com uma pessoa que eu estava fazendo uma parceria na área de inglês, que usa a Genesoft dentro da estrutura dele. E foi nessa reunião que o Luciano contou aqui, que ele apareceu para mostrar o sistema no uso do inglês, porque a gente estava fazendo uma parceria, nós temos um programa de inglês na R10 Academy, né, voltada para futebol, também específico, desenvolvido para isso. Enfim, e ele chegou nessa reunião. A gente tinha pouco tempo, e eu sei como pessoas de sistema gostam de falar muito, de apresentar o sistema todo e ficar 2 horas falando, né? E eu aprendi, né, na gestão e com pessoas importantes de gestão no mercado,
que, cara, se você consegue, se você entende do que você está fazendo, você consegue rapidamente sintetizar e explicar para alguém. Né? Teve um catedrático que eu estudei uma vez, que ele dizia o seguinte: você quer saber de fato que você entende um assunto? Explica para uma criança de 7 anos. Se ela entender, você realmente conhece. É verdade, Né? é verdade. Então foi isso que eu fiz com o Luciano. Falei, Luciano, olha só, irmão, você tem 5 minutos para mostrar seu sistema, mostrar o que realmente você tem aí para a gente. E naqueles 5 minutos ele mostrou. Foi unânime, toda a nossa equipe da R10 Academy. Ninguém falou nada, obviamente, mas eu senti, tipo assim, nos olhares, né? Era isso que a gente estava precisando. Né? Todo mundo olhando um para o outro assim, tipo, caramba, isso não serve só para o cara lá de inglês, não, isso serve para a gente. E aí foi onde a gente deu sequência nessa jornada de conversa e chegamos a essa parceria que já dura aí, nem sei mais quanto tempo, o tempo passa tão rápido, mas enfim, acho que é isso, não sei se eu consegui te responder. Não, claro que conseguiu, mas é importante que a gente saiba um pouco, claro que a gente não precisa abrir tanto, né? Mas o diferencial desse sistema, como ele atua, em quantos países o sistema está atuando, quantas unidades a R10 tem. Esse spoiler a gente já pode dar para a semana que vem, a gente repete, não tem o menor problema, porque a gente vai do beabá mesmo, do início até o final, mas é importante para a gente falar do sistema, onde ele foi diferencial para o R10, depois a gente vai falar onde ele foi o diferencial do Cruzeiro, depois onde é o diferencial em todas as outras áreas de atuação. Mas é legal passar isso um pouquinho, Alexandre, por gentileza. Bom, o primeiro grande diferencial foi ver a possibilidade no sistema da Genia Software se encaixar com o que a gente chama de jornada do aluno. Nós criamos uma jornada do aluno. Assim como tem a jornada do cliente, né, que o pessoal fala, nós temos a jornada do aluno dentro do nosso negócio. E quando a gente foi vendo o sistema, a gente foi vendo que ele já tinha muito dessa jornada pronta, né? Desde a matrícula, né, do aluno, ao acompanhamento desse aluno dentro da sala de aula e tudo mais, da avaliação, né, de todo esse processo, focado em todas as esferas. A esfera interna, administrativa, da gestão para o franqueado, e a externa e a gestão externa desse aluno. Então, isso já estava praticamente pronto, né? Tinha pequenos detalhes ali que a gente precisava ajustar. Então, ele já vinha com o know-how da escola de inglês, não é isso? Exatamente. Né? Se encaixou muito. Por quê? Aí eu vou dar um spoiler. A R10 Academy, ela não tem o foco principal de formação de atletas, apesar da gente fazer isso também. A gente tem uma pegada de saúde e educação. Então, a educação é muito forte. Então, um sistema que trabalha para a educação trouxe a resposta que a gente precisava. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a dinâmica da agilidade. Como ele falou aqui, nós conversamos, marcamos a reunião, eu falei algumas coisas que a gente precisava, a gente marcou uma outra reunião para uma semana depois. Uma semana depois, ele chegou nessa reunião com tudo pronto. Ele falou, tá aqui, ó. Foi na moto, foi pensando na moto. Eu falei, como? Todo mundo olhou para mim, como assim? Já está pronto, né? Então, aquilo ali também foi um grande diferencial. Aí foi que a gente foi para a terceira etapa, né? Vamos ver se isso não é papo de vendedor, né? Se o cara não está canto da sereia, né? Querendo, né, trazer algo aqui para encantar a gente fechar. A gente fez um desafio, colocamos ali, desenhamos junto o que a gente precisava, né? E ele foi muito honesto, né? Falar de honestidade tem a ver com a R10 Academy e é algo assim que, infelizmente, a gente precisa falar, né? Deveria ser algo que a gente não precisava falar na vida, mas é algo que faz diferença na vida. Né? É o que faz a diferença. Né? Então, ele foi muito honesto. Ele falou, Alexandre, olha só, isso aqui eu te entrego rápido. Isso aqui eu te entrego em alguns meses. Isso aqui, cara, vai demorar um pouco mais. Né? E a gente colocou isso, honestamente, num cronograma de esteira e a gente veio trabalhando isso. Só que ele me surpreendeu de novo. Né? Ele entregou tudo aquilo que era rápido e possível, ele entregou tudo aquilo que era médio prazo, né? No curto prazo, e ele entregou uma parte daquilo que era para depois. Né? Então, assim, estou falando de uma realidade como cliente do que aconteceu com a Genia Software. Então, tudo isso foi realmente um diferencial. Por quê? Porque a gente já tinha traumas do passado. Sim. Eu trabalho com uma rede de franqueado, então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Né, de trazer algo que vai mudar a história de vida do dia a dia da pessoa e vai trazer problema. Então, a gente tinha muito receio disso. Haja vista que a gente fez muito testes com o Luciano numa unidade nossa.
Tudo a gente testou antes de implementar na rede, né? Então, assim, tudo isso somado a uma característica também que foi muito importante, que é a característica relacional. Eu sou muito relacional, eu gosto do relacionamento. Nós estamos aqui por causa de relacionamento. Sim, sem dúvida. Né? E a vida é relacionamento. Né? E a gente está construindo esse relacionamento junto. Então, tem tudo a ver. E, por último, como você já pegou o gancho aí, nós hoje temos na Genesoft um sistema que a gente coloca um plano de aula, que é uma especificidade da R10 Academy. Praticamente nenhuma escola de futebol no Brasil usa plano de aula, e a gente trouxe isso das escolas, das universidades. Hoje o nosso treinamento é igual no mundo inteiro, em todas as semanas, através de microciclos, e o sistema nos proporcionou isso. Porque como tem uma rede de franquia, no futebol, você conhece bem esse mundo, sim. né? Todo mundo entende de futebol, né? Todo mundo sabe dar treinamento. Como é que eu padronizo uma franquia? Porque a franquia é padronização, né? Só com o sistema. E o sistema da Genesoft me proporcionou fazer isso no mundo inteiro, não é no Brasil, não. Hoje nós temos um plano de aula que o Jefferson, que vai estar aqui com a gente semana que vem, escreve esse plano de aula para o professor, para o coach, lá na Romênia, e o cara recebe isso traduzido, em romeno. Caramba. E devolve isso e a gente recebe traduzido em português. Não, você consegue fazer a tradução. Aí eu não sei se ele quer contar o segredo. Aí o segredo é com ele. Não, você tem um negócio desse para você me contou um negócio desse aí. Mas você sabe que essa parte foi curiosa, porque eles pediram para fazer isso em inglês. Mas como era na Romênia, aí eu catei o time e falei, cara, eu quero isso em romeno. Mas como que a gente falou? Se vira, cara. Vamos lá, né? Vamos surpreender. E aí, quando a gente foi apresentar para o Jefferson, na verdade... Já estava em romeno. Cara, eu mostrei em romeno, ele como assim, cara? Né? Eu falei, velho, vamos a isso. Outros idiomas eu não vou garantir, mas, né? Uhum. Cara, a gente conseguiu e é legal, porque é gostoso você ouvir esse feedback. O Alexandre, hoje a gente fez uma grande amizade e tal, e é um grande parceiro. O time inteiro, né, da R10 Academy ali, mas esses feedbacks que eu escuto também, principalmente do Jefferson, que vai estar aqui semana que vem, cara, é legal. Isso dá energia também para a gente continuar, porque uma coisa, cara, é você ir para um caminho que você acha que você está indo legal, que você acha que você está indo bem. Outra coisa é você estar indo por um caminho e, logicamente, ter um cliente de uma proporção dessa que afirma isso para você, né? E, logicamente, a gente tem várias reuniões e às vezes eu apresento uma ideia, alguma coisa, o Alexandre, ele vem e fala, cara, vamos lapidar isso aqui, porque isso aqui... Então, você consegue ter um direcionamento bem real da coisa através do que a R10 conduz. Lógico, não só ela, mas eu acho que a principal orientação que a gente tem do caminho profissional, que a gente tem seguido, do sistema e tudo mais, do que ele está se tornando, né, vem muito daqui da R10 Academy. Uhum. Então, o feedback é legal, por quê? Porque quando você constrói um negócio e ele é validado pela R10 Academy, eu sei que, cara, não é qualquer coisinha que a gente está fazendo. É um negócio que realmente funciona. Não é, vamos colocar ali, encher de coisinha para... Não. É um negócio que realmente funciona e faz a diferença lá na ponta. Por exemplo, a gente se conhece, Marcelo, que você sabe, foi através do Alex, sim, lá, né? E foi engraçado. Presidente da Federação de Beach Soccer, né? Exato. Do Paraná. Do Paraná. Grande amigo nosso. Grande amigo nosso. E quando eu tive lá, cara, conversando com ele em Foz do Iguaçu, e eu mostrei todo o sistema, tarará, o que a gente tem, a parte técnica, aquilo tudo, que foi o que ele também ficou assim, impressionado. Ele, cara, mas da onde isso? E aí, onde eu sempre trago a R10 Academy. Eu falei, cara, isso daqui foi feito a pedido da R10. Vamos passar um pouco dessa parte específica. É importante demais, porque assim, o pai do aluno fica feliz, o aluno fica absolutamente inebriado com aquilo que ele vê dele, ele tem a possibilidade da autocorreção, para o professor é um facilitador absurdo, enfim, para toda a estrutura é muito importante ter esses dados. Passa um pouquinho do que são esses dados, né?
a gente tem número de chutes. Eu tô dando um exemplo aqui. É uma análise de desempenho mais estruturada? A parte biomecânica tá incluída nisso? Fala um pouquinho sobre essa ação. A gente vai falar sobre semana que Posso vem. falar isso como cliente? Deve. Olha só, hoje, uma empresa, vamos falar de uma empresa como um todo. Qual é o tripé de uma empresa? Administrativo financeiro, Sim. que é a base ali de sustentação administrativo financeiro, cliente, né? E marketing e venda. Sim. Então, se você não tiver gestão de cliente, gestão de marketing e venda e gestão financeira, você tem um sério problema na sua empresa. O segmento de esporte, e aí, assim, com muito cuidado eu digo isso aqui, eu estou há pouco tempo, né? Já trabalhei com Minotouro, Natin Nogueira, hoje estou na R10 Academy. Então, conheço, né, a parte da gestão disso, né? Eu sou um gestor, trabalhei em multinacional e etc. Tenho essa formação. Então, assim, eu olho para esse mundo caminhando ainda para um processo de profissionalização. Sim. Os próprios clubes de futebol, a gente sabe que tem muitos ainda nesse caminho. Então, o sistema da Genesoft hoje ele traz profissionalização para uma empresa. E aí tem um detalhe que é importante demais nesse processo também. Você tem o interno, como eu te falei, da gestão de administrativo financeiro. Então, você consegue gerenciar todo o seu fluxo de caixa, né? O dinheiro da sua empresa, o que tem, o que não tem, inadimplência, todos esses detalhes importantes de administrativo financeiro, contratos, né? Hoje tem assinatura de contrato digital. Sim. Né? Você tem toda a gestão de cliente, e aí passa por isso que você falou, desde a dinâmica administrativa desse cliente, mas a gestão de comunicação com esse cliente e desenvolvimento desse cliente. Né? Então, você tem o acompanhamento e desenvolvimento, vamos falar do esporte em si, desse aluno, desse atleta, da especificidade dele, de acompanhar a evolução dele técnica, da evolução dele comportamental, tudo está no sistema. Você consegue avaliar hoje uma criança e acompanhar. Não precisa falar mais nada. É por isso que eu quis falar. É importante, é importante. É importante porque é com o cliente, cara. Claro. Está ouvindo de um cliente. Claro. Hoje você tem lá o sistema pronto para você acompanhar essa criança, esse adolescente, enfim, esse jovem, esse atleta, na parte técnica, na parte cognitiva e tática, na parte comportamental. Isso tudo está no sistema, tá? De forma detalhada. Então, assim, e fácil de entender a avaliação. Isso que eu ia falar agora. Muito você leu meu pensamento. Você leu meu pensamento. Eu gosto dessa área. Exatamente isso que eu ia falar. O ponto principal de tudo isso é que isso tudo é feito de uma forma fácil. O sistema é extremamente fácil, interativo e fácil de usar. Não é um sistema pesado e não é um sistema que você vai ter que ficar 6 meses aprendendo gestão para poder fazer. Não. Inclusive, o caminho que o sistema faz, ele te dá 80% ou 90% de todos os relatórios de tudo isso pronto. Inclusive relatórios de acompanhamento de atleta. Bacana. Né? Então, assim, e agora está vindo a grande, né, mais uma cereja do bolo. Né? Eu brinco com ele que é o seguinte, a cereja do bolo normalmente é uma, né? Ele já botou umas 5 cerejas nesse bolo. Eu falei, caramba, cada hora é uma cereja nova. Agora ele vai integrar o CRM, que é o marketing e venda, que era o que estava faltando ali. Agora vai ser lançado um CRM integrado com todo o sistema de gestão que você consegue fazer campanha de lead no Meta, no Google, e automaticamente cai dentro do sistema e você faz a venda e o acompanhamento do aluno. Olha isso. Então, é mais um produto sendo inserido nesse sistema. Então, assim, é completo o sistema nesse sentido, entendeu? Então, a facilidade, a completude, se existe essa palavra, né, dentro do segmento, entrega tudo. Não precisa de absolutamente mais nada. Vou além agora. Esse é um sistema, e aí vou deixar um recado aqui, você conhece bem o mercado. Esse é um sistema, e eu já falei isso para o Luciano, que pode ser totalmente adaptado e customizado, alô, pessoal dos clubes, para as SAFs do Brasil. Olha que legal. Eu sou gestor de empresa, conheço bem o que eu estou falando. Não existe um sistema integrado para SAF no Brasil hoje. A Genesoft tem isso. Bacana, hein? Pequenas lapidações. Se você tem um clube de futebol, se você tem uma SAF, procure a Genesoft. Bacana.
Com certeza. Deixa logo, antes de qualquer outra coisa, aproveitando o gancho, já deixa arroba, já deixa tudo aí, contato, pode falar agora, pode deixar escrito aqui que a gente... Cara, é Geniasoft, @Geniasoft Brasil. Geniasoft Brasil. Geniasoft Brasil. Aí tem o nosso site, que é geniasoft.com.br. E lógico, cara, eu não tenho problema nenhum em passar o meu contato Por aqui, favor. que é o meu telefone pessoal. Quem quiser pode entrar em contato diretamente comigo. O Alexandre sabe, eu faço questão de atender, cara, todo mundo. E quem quiser entrar em contato comigo também, pelo meu arroba, Marcelo Futsal na Veia, querendo falar com a Geniasoft Brasil, entre em contato comigo no privado que eu passo imediatamente para o Luciano aqui qualquer tipo de ação. E para a R10 também, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Só para registrar uma coisa importante também, para não falar muito, que eu gosto de falar. Né? Fica à Você vontade, já aqui é viu? para falar, né? O Luciano, nessa questão da honestidade, ele sempre me procura, e há poucos meses ele me fez a seguinte pergunta. Cara, eu posso entregar isso para o mercado? Porque tem muita coisa que a gente desenvolveu junto aqui na R10 Academy. Eu falei, irmão, o produto é seu. Você deveria ter me cobrado muito dinheiro para desenvolver o que você está desenvolvendo. Então, a gente tem uma parceria. Obviamente que a questão metodológica interna da R10 Academy é uma coisa nossa. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Semana que vem a gente vai falar disso. Mas, em termos de sistema, eu quero mais que o mercado, né, tenha a possibilidade de usar tudo isso que a gente está criando, e não só a gente, que a gente não é dono da verdade. Né? Como ele falou, outros clientes também estão ajudando. Claro, os outros clientes podem ter outros gargalos, né? outras necessidades. Exatamente. Mas as de vocês já são muito cases para qualquer outro que queira ter o desenvolvimento do processo. Eu vou dizer assim, né? A honestidade aqui na mesa. A Geniasoft teve o grande privilégio, tá, de essa parte, realmente, como o Alexandre falou, 80% já estava pronto, porque eu desenvolvi o sistema na época. Quando eu falo eu desenvolvi, não Sim, a tua equipe, enfim. Existe um time lá, os meus sócios e tal, né? Você está encabeçando o processo. Aí, a parte técnica, cara, do futebol, de esportes, que hoje está servindo para tênis, natação, basquete, enfim. Mas nós tivemos o privilégio de isso ser implantado na Geniasoft a pedido da R10 Academy, que tem propriedade nisso. Então, eu falo, cara, realmente é um privilégio, porque não foi uma coisa assim que eu achei que deveria ser assim, então, vamos fazer desse jeito? Não. Isso veio pronto para a gente, através de uma metodologia que eles aplicam, que, aliás, é espetacular. Você vai ter o privilégio de conhecer semana que vem sobre a metodologia da R10 Academy. Quero conhecer em loco depois. E, cara, então, assim, foi implantado isso dentro do sistema com uma qualidade absoluta. E hoje, Marcelo, é que a gente fala aqui, ali, aí as pontas vêm e fica assim. Mas hoje, o resumo, tá, do sistema da Geniasoft, que nem ele falou, a jornada do aluno, e hoje a gente está implantando aí o CRM, que tudo pode começar pelo CRM, a captação do cliente, que cai dentro do sistema, ele tem toda uma jornada do aluno normal. O próprio sistema já faz hoje 70% da parte financeira para o cliente de forma automática, né? Aí você tem a jornada pedagógica e técnica ali, e depois disso tudo, e outra, tem parte de scouting técnico, tem, enfim, uma série de coisas lá que é da área técnica, e isso vai para onde? No aplicativo de pais e alunos. Então, tudo começa lá e termina no pai e aluno, olhando aqui a evolução do filho dele como atleta e tudo mais. Então, o pai tem um acompanhamento total do que está acontecendo lá. Exato. Exatamente. Lógico. Aí eu vou até aproveitar e falar aqui, né? Cara, não adianta, e eu tenho alguns clientes que têm uma ferramenta dessa na mão e que não utilizam. Tá? O cara não entra lá, não faz, às vezes, uma avaliação, não faz isso e aquilo. Tá? Aí não adianta o pai ter o aplicativo, entrar ali e falar, o que eu estou vendo do meu filho aqui? Só a mensalidade, ou só o dia que ele foi, o que não foi e tal? Não. Então, sistemas precisam ser alimentados. Claro. Cara, se você alimentar de uma forma corretamente, o que você entrega, a credibilidade da tua escola para o pai olhar e ver aquilo, é imensurável.
E é o que a gente percebe, lógico, mais uma vez falando da R10 Academy Não, aqui. por essa declaração do Alexandre, principalmente, que é o cliente, né, da R10, que tem uma credibilidade incrível, eu acho que isso, a gente já vinha até falando sobre isso antes, né, de começar o programa, é importante a CBF conhecer o processo. Então, aí, Lavoisier Freire, grande amigo, já esteve aqui com a gente, hoje CEO do futsal e do beach soccer lá. Rodrigo Caetano também, que é o CEO do futebol. Acho legal a gente trocar uma ideia, acho legal vocês conhecerem esse sistema. Se não der match logo de início, mas pelo menos ter o entendimento do sistema para que outras coisas possam acontecer, ou em feiras, ou em grandes congressos, você está presente e apresentar esse projeto. Eu acho importante, não é aqui jabazada ou tentativa de colocar o projeto goela abaixo de ninguém. Tem qualidade, é importante, a gente já conhece, e acho importante que a gente tenha cada vez mais processos e projetos como esse para o engrandecimento do futebol nacional, né? Permita mais uma vez. Só para você ter uma ideia do que você está falando, da verdade do que você está falando, hoje às 10 da manhã, eu tive uma reunião, porque eu tenho uma consultoria, não trabalho só para a R10 Academy. Uhum. Né? A minha consultoria é diferente, eu acabo assumindo um papel dentro da empresa. Eu fiz uma reunião hoje às 10 horas da manhã com uma grande rede no Brasil, que eu não vou citar o nome aqui porque não tenho essa permissão, mas é uma das maiores grandes redes de franquia do Brasil na área de educação, com quase 300 unidades, interessada não só no meu trabalho, mas de implementar, através do meu trabalho, um sistema de gestão. E quando eu apresentei a ideia da Genesoft, eles se interessaram na hora de implementar o sistema lá. Então, assim, para você entender, né, para vocês entenderem aí que vocês estão ouvindo a gente, que obviamente que a gente se conhece, e eu costumo dizer assim, tem gente que tem o receio de dizer a palavra interesse, né, porque é pejorativo. Ninguém faz nada que não seja por interesse. A questão é que tipo de interesse é esse? Óbvio, né? Claro. Né? Não tem nenhum problema não é ser com interesseiro por né? falta de caráter, é o contrário, é agregar valor para que esse é o ponto. O business aconteça. Esse é o ponto. Fazer negócio não é feio. É isso. As pessoas têm mania de achar que fazer negócio é feio. Exatamente não é feio. Isso. Então, só para corroborar com o que você falou, nesse processo. Hoje eu tive uma reunião que não tinha nada a ver com a R10 Academy, que tinha nada a ver com o trabalho que a gente está falando aqui, mas eu apresentei o sistema da Genesoft para um outro possível negócio. Você ofereceu um produto que tem qualidade. Que eu acredito. Ponto. E eu estou sabendo isso agora. Que eu Obrigado. acredito. E já me deu uma outra ideia aqui também. Mas, enfim, porque eu acho as pessoas têm uma ideia completamente equivocada do que seja negócio. Você não vai oferecer um negócio, ou você não vai oferecer uma empresa que você não confie. Uhum. Se você vai botar o teu nome e vai botar a tua credibilidade Exatamente. no jogo, eu não traria vocês aqui se eu não soubesse que o negócio de vocês é bom. Obrigado, tá legal, valeu. Sim. A gente vai tomar um café ali fora, ia tomar um café ali fora, mas vocês não iam entrar no meu programa para minha credibilidade ser passada para todo mundo se eu não confiasse no que vocês vão falar aqui, o que vocês iriam falar aqui. Então, é óbvio que a gente está aqui para que vocês possam mostrar o produto de vocês. No caso, hoje, é o do Alexandre, semana que vem, do R10, e o Alexandre sendo o gestor do processo, porque a gente sabe que tem qualidade, porque a gente sabe que vai vender, e vai vender que as pessoas vão consumir, e vão consumir porque vai dar resultado para o seu próprio negócio também. Então, o todo é beneficiado com isso. É uma coisa óbvia, né? Então, a partir da R10 e da tua chegada nesse processo, outras grandes empresas foram beneficiadas com isso também, ou se interessaram pelo processo. Dentre elas, o Cruzeiro, né, que tem as escolinhas. Fala um pouco do processo, dos gargalos que o Cruzeiro teve também. Cara, o Cruzeiro... Pode ficar aí, Alexandre, não vai embora não. Agora tu vai ficar aí direto. Fica aí. Vou ficar quietinho. Pode falar a hora que você quiser. Cara, o Cruzeiro, o que eu percebo, naturalmente, o pessoal lá é muito... Só para vocês terem uma ideia, rapidinho. A gente já está 45 minutos de programa. A gente já falou... Olha, o tempo... Passa rapidinho. É impressionante. A gente tem umas 45 para falar. Então, vamos embora tocar o barco, falar sobre tudo. Se tiver que ser 2 horas, a gente fala 2 horas. Não tem problema nenhum. Vamos lá.
Cara, o Cruzeiro, vamos lá. Primeiro, fui muito bem recebido lá na Toca, um lugar maravilhoso, pô, sensacional, um clube extremamente organizado. E quando eu estive lá, cara, e a gente apresentou, foi aquela ideia também, reunião daqui, reunião dali, putz, show de bola. E fui chamado lá, a gente fez uma reunião e da mesma forma, só que não, como a R10 já tinha muita coisa contribuída para o sistema, mas o interesse deles é mais na parte de encontrar o talento ali para trazer para o clube, transformar aquele menino, atleta, em jogador profissional. E hoje a gente percebe que através dali do trabalho que a Geniasoft vem proporcionando e contribuindo com isso, né? Então eles estão fazendo isso e utilizando o sistema. Então eles pediram na época uma personalização, cara, tem como criar isso, aquilo e tal. Falei, opa, deixa comigo. Aí a história se repetiu, Alexandre, né? Deixa comigo em quanto tempo, né? Até foi engraçado porque a gente fez uma reunião lá e aí eu não vou citar o nome de ninguém lá, tá? Mas até porque eu não tenho autorização para isso, então, por isso. E aí, cara, você consegue me entregar até tal dia? Para um prazo extremamente curto ali. Entrego. Assumi ali uma coisa que eu falei, putz, nem que eu tenho que virar à noite aqui, né? E aí, cara, a gente entregou e eles tinham toda uma programação de implantar isso nas escolas. E foi feito com sucesso, graças a Deus. Todas as escolas do Cruzeiro utilizam o sistema. E aí eles tinham um dia lá que eles iam fazer todo aquele trabalho de scout externo, tarará, 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 que é a captação deles lá. E isso vai rolar agora de novo nesse mês de junho. Então, a gente já tem programado uma nova reunião, alguns ajustes ali e tal. Então, foi feito ali a pedido do Cruzeiro. E, cara, levantou-se uma caralhada de nome lá e tal. Então, assim, a gente fica feliz de poder participar disso, que está pegando aquele trabalho técnico, transformando em dados para eles poderem enxergar. E aí, assim, da mesma forma, tá, que a gente fez para a R10 Academy, aquela gestão do tipo assim, ele posta um microciclo aqui, já aparece para o cara lá, um coach lá, em qualquer escola, por exemplo, ele monta o plano de aula, já aparece aqui para a matriz R10, a R10 vai lá e aprova. A gente fez a mesma coisa para o Cruzeiro. Então, assim, a escola está lá, cadastrou um scout interno. Então é uma coisa que nós vamos falar semana que vem, que é uma área que eu amo, né? O coach, ele tem a possibilidade de pegar no sistema o treinamento que ele quiser desenvolver, mas a matriz tem que aprovar aquele treinamento. É isso? No caso da R10, sim. É assim, aí a metodologia deles. Né? Mas é importante ter isso. É importante. Claro, senão o cara faz o que ele quer lá. Tá certo. Existe, por isso que eu falei, uma qualidade... Existe uma coordenação, uma gestão sobre isso também, uma gestão técnica sobre isso. De qualidade da R10 que é da gente aplaudir realmente, né? Então, assim, esse mesmo processo que é feito com os planos de aula e tudo que a R10 faz, a gente criou para o Cruzeiro para a parte de captação de scout interno e externo. Então, assim, uma escola entrou lá e colocou o scout lá do menino lá e tal, já aparece lá no sistema da matriz. Porque, assim... Não, o captador, deixa eu só tentar passar aqui... Está ficando confuso? Não, é só para tentar dar uma elaborada no pensamento lógico para quem está ligado nisso. Existe um captador, de repente, do próprio Cruzeiro, e que ele recebe todas essas informações ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo. E aí ele já analisa tudo aquilo que está acontecendo, ele já fica de olho num jogador ou no outro. Quer dizer, você minimiza o tempo. Antigamente o cara ia a tal lugar para ver tal coisa, hoje ele já tem aquilo na mão, ele vai verificar objetivamente, já com os dados todos na mão dele. É isso. Isso. Por exemplo, vou pegar essa garrafa aqui. O que a gente chamava de olheiro antigamente, hoje a gente chama de captador, né? Então, além do sistema que é implantado em todas as escolas... Isso é bom para o Fluminense, isso é bom. Meu Deus do céu. Isso aí é... Ó, vou fazer uma propagandinha para mim. Por favor. Além do sistema que é implantado lá em cada escola, em cada unidade que beneficia o dono da escola,
existe um sistema que a gente criou, que é o da matriz, que conecta todos esses sistemas aqui. Então, todos os dados de todas as escolas, por exemplo, do Cruzeiro, aparecem aqui. Aí o Cruzeiro entra e tem acesso. Então, assim, a escola lá de Belo Horizonte entrou lá. Por exemplo, vou citar uma coisa que eles fazem, que acontece. Tá? Está tendo lá um amistoso de uma escolinha contra outra, ou enfim. E aí eles podem abrir o sistema lá e, cara, tem um menino lá que é muito bom, taranatá. Eles fazem um cadastro ali, responsável, aquela coisa toda. Aonde que aparece isso? Lá na matriz do Cruzeiro. Então, a matriz do Cruzeiro, ela consegue receber todos esses dados que são alimentados pelas escolas, e aí ela tem a mesma devolutiva que o QR10 faz com os planos de aula, ela faz com esses scouts. Então, ela faz o quê? Primeiro, a escola vai lá e pontua se é observação urgente, como uma característica que eles pediram lá e tal. Chegou aqui, observação urgente, eles dão um feedback da matriz. Observar, reobservar, acompanhar ou contratar. Se ele mandar um contratar lá, já é o trâmite e tal. Então, assim, toda a gestão de todas as escolas estão sendo vistas aqui pelo Cruzeiro em um único sistema que a gente fornece, que é o da matriz. Você minimizou... Você economizou passagem, economizou tempo, economizou estrutura, economizou tudo. Acho que a gente está contribuindo bastante. E vou te falar, Marcelo, os grandes clubes do Brasil hoje não têm isso. Não tem isso, não tem isso. E assim, eu penso muito rápido sobre essas coisas também. Eu tenho um pensamento de gestão também. Você imagina que hoje os grandes clubes, eles têm vários outros clubes como clubes satélites. Isso. Eles não têm só as escolas, Exatamente. eles têm clubes satélites. O Flamengo tem clube que está lá, o centro de treinamento dele em Petrolina, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Tem outro lá em Foz do Iguaçu, tem outro não sei onde. Esses clubes todos vão estar monitorados pelo teu sistema. Exatamente. Quer dizer, você não precisa mandar um cara daqui para não sei onde, outro para não sei onde, porque já tem gente lá fazendo esse tipo de coisa. E o detalhe importante, uniformidade das informações. Das informações, exatamente. Metodologia de treinamento, Cara, existe uma comunicação rápida. Rápida. Não. Que a gente criou. Quer dizer, o cara paga pelo sistema e está economizando muito mais coisa do que antes acontecia. E aí uma característica que a gente tem também, vou abrir aqui, é que aí é da Geniasoft, né? Então, assim, enquanto muitas empresas querem ir lá e cobrar para desenvolver essas particularidades e tal, eu acho que talvez é onde eu ganho também, porque eu falo, cara, não vou te cobrar do clube, por exemplo. Por quê? Eu ganho, cara, está implantando lá nas escolinhas o sistema, aí eu entrego o sistema da matriz, aí ele precisa de uma personalização de uma coisa ou outra. Para mim, ok, cara. Eu vou lá, vou personalizando, e isso vai indo ao longo do tempo. Está dentro do contrato, já está dentro do... Né? Vai indo. Então, assim, um clube, para poder implantar isso, o clube em si, ele não tem custo nenhum. Se ele quiser utilizar a Geniasoft, ele só vai se beneficiar. Ele vai colocar ali, a gente vai implantar nas escolinhas, as escolinhas vão pagar porque elas têm um sistema de gestão e tudo está conectado. E aí, lógico, que foi quando eu pedi para o Alexandre, né, lógico, a metodologia da R10 Academy é uma coisa, né, mas o processo que eles fazem, quando eu falei, cara, eu posso entregar isso para o mercado, esse fluxo que a gente criou, que ele falou, cara, claro, isso aí vai ajudar muito o clube também e tal. Então, hoje está pronto isso. Então, se um clube quiser utilizar lá, por exemplo, cara, vou usar a linguagem da R10 porque eu não conheço muito a linguagem dos clubes, né? Mas eu quero postar aqui um plano de aula, que a R10 chama de microciclo semanal. Como que a R10 faz isso? A R10 entra lá na matriz, ele cria lá o microciclo e posta. Quando ele posta, todos os coaches recebem uma mensagem no WhatsApp deles, pum, R10 Academy acabou de postar um novo microciclo. Então, é um aviso. Aí chegou, acabou. Ele já entra ali e já vê o microciclo. Opa, beleza. Eu quero criar já. Ele pode criar aqui o plano de aula dele e envia. Quando ele envia, a R10 recebe o plano de aula que ele criou. Aí, acho que é o Jefferson, que é o responsável por isso. O Jefferson recebe também um WhatsApp
Eu também recebo no meu, tá? Porque desde quando a gente começou os testes lá, ficou, eu falei, vou acompanhando aqui. E aí eu recebo lá como se eu fosse da parte da R10 Academy, né? Ó, R10 Paranaguá acabou de postar um plano de aula. Então, todas as unidades do Brasil vão respondendo os planos de aula. Eles respondem pelo próprio sistema também. Não, é pelo sistema. É pelo sistema. Só que o sistema avisa eles por WhatsApp quando ele acabou de postar. Uhum. Aí ele entra lá, viu, aprovou. Quando ele aprova, já aparece para o cara lá, aprovado. É só aplicar. E essa metodologia, então esse leve, traz, aprovação, tudo, é um processo muito rápido, né? Aí eu me lembro que o Jefferson, provavelmente, lembra dele falar isso na semana que vem, porque ele falou, cara, você conseguiu transformar um trabalho que eu levava uma semana e meia para fazer dessa questão toda em 10 minutos, cara. Vou deixar o Jefferson semana que vem falar desses números, tanto da otimização dos processos, quanto do volume de informação que a gente trafega nesse sentido, absurda, em tão pouco tempo. Então, com tanta agilidade. Muito legal. Ele responde rápido também, isso aqui está aprovado, isso não, ele consegue ver tudo de uma forma muito mais rápida. Então, assim, só para a gente, para eu finalizar essa parte aqui, ele vai, por isso que talvez o Alexandre falou, o sistema, a complexidade e tal, realmente, ele é muito completo e ele vai muito além só do que um sistema ali para gerenciar a mensalidade e tal. Isso é a parte que funciona basicamente automático ali. Agora, hoje, vou falar do dono da escola, da escolinha de futebol, de tênis, o que quer que seja, tá? Às vezes ele não tem muito essa visão, eu percebo. Ele quer um sistema para resolver o problema financeiro dele ali. Mas ele não consegue, muitas vezes, entender que todo aquele trabalho que ele faz lá, no dia a dia dele, lá com o atleta e tarará e tal, o sistema Geniasoft consegue pegar aquilo, transformar em dados para ele olhar e analisar. Então, muita gente ainda não consegue mensurar isso. Mas aí, isso é uma coisa que eu falo. Cara, se ele der atenção para ele falar, deixa eu entender como funciona isso em 5 minutos da Geniasoft, ele vai ver que faz todo sentido. Todo o trabalho que ele faz lá, ele alimenta no sistema, se transforma em dados, estatísticas para ele conseguir enxergar 100% da escola dele de todas as áreas. Muito legal. Marcelo, tem outra coisa importante aqui. Se eu estiver interrompendo demais, por favor. Por favor. Muito importante. Como eu te falei, eu sou um gestor, e gestor ele precisa olhar para todos os lados, né? Tem que ter uma visão 360. Em franquia, você tem que ter o cuidado do custo para o seu franqueado. Sim. E foi um desafio que eu coloquei na mesa para o Luciano, porque quanto maior e mais completo um sistema, mais caro ele é. Sim, claro. Né? Só que a operação de franquia, em especial futebol, é uma operação rentável, obviamente, mas tem que ter cuidado, né? E se você for para o mercado, esses sistemas que são muito completos, principalmente na área de franquia, eles vendem módulos. Então, módulo para isso, módulo para aquilo. Uhum. Você vai juntando os módulos e vai pagando por módulo. No final, você está gastando R$5.000 por mês, né? Para ter aquele sistema completo. E a Geniasoft também conseguiu resolver esse problema, né? Fiz muita pressão com relação a isso, né? Obviamente, mas a gente conseguiu chegar num denominador comum de custo-benefício para ter tudo isso cabendo no bolso do franqueado. Sim. Isso é muito importante mesmo, né? O cara quer ver o retorno dele, né? Exatamente. Ele quer aquilo funcional tendo retorno. Mas eu também tenho uma frase que eu uso muito. O cara é o que não dá lucro, né? E, cara, até embalando nisso que você falou aí, a gente também vai ter o privilégio também de vender hoje a assinatura do sistema, né, com a autorização e a chancela da R10 Academy dentro da Geniasoft. Então, bom, aí o Alexandre vai saber falar melhor, mas qualquer pessoa lá vai poder assinar o sistema Geniasoft. E, se ele quiser, ele pode ter acesso à metodologia. Pô, que legal, cara. Através da Geniasoft. Então, isso vai estar, a gente vai lançar agora em junho. Tem muita empresa que põe isso em compliance e não abre de jeito nenhum, né? Pois é.
E aí eu tô tendo esse privilégio. Mas é legal, é bacana, bacana. Então o cara vai poder entrar lá e ele fala assim, pá, cara, Como é que tem funciona ali? assinatura disso. Tem ali o simples, para o cara que realmente às vezes fala, pô, não preciso de tudo isso, eu nem tenho como Utilizar tudo isso. Beleza, ele tem lá Mas ele tem o acesso. o simples, né, os planos intermediários, tem lá o completo, tudo, e vai ter aquele que vai incluir a metodologia chancelada pela Bacana. R10 Pô, Academy. legal, Então, ele vai poder assinar e fazer parte. Então, a estratégia nossa é a seguinte: nós temos as franquias, né? E a gente quer escalar a R10 Academy no mundo inteiro. Só que franquia, por mais que a gente coloque tudo num lugar assim muito acessível em termos financeiros, e a gente tenta fazer isso dentro do nosso negócio, não é algo para todo mundo, não é algo que todo mundo consegue investir 100 mil, 200 mil, 300 mil num negócio. E a gente pensou o seguinte, poxa, tem muitos professores de futebol, futsal no Brasil e no mundo que gostariam de usufruir disso. Como é que a gente faz? A gente pensou, para não conflitar com os franqueados, então veio a ideia do Luciano, falei, Luciano, está tudo funcionando redondo dentro do sistema, irmão. Por que a gente não faz uma parceria para botar isso no mercado junto? Né? E aí a gente criou esse produto, né? E a gente vai começar a venda agora em junho, direcionado para as cidades até 70 mil habitantes. Pô, bacana. Tá? Exatamente por esse corte, né? As cidades a partir de 70 mil habitantes já consegue ter a nossa franquia. Abaixo disso já tem uma certa dificuldade de investimento e de rodar. Sim. Então, por que não entrar nessas cidades? Então, a estratégia é bem clara, é entrar em todas as escolas de futebol e futsal do Brasil com a nossa metodologia. Não é para substituir metodologia de ninguém, né? Tem lá o professor que já está desenvolvendo, o dono da escola, etc. É para somar, ele vai ter a nossa metodologia para somar, então ele vai poder fazer isso, o uso disso, através de assinatura. Então, ele vai assinar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. A hora que ele achar que não deve mais, ele cancela ou continua, enfim. Mas tem uma outra etapa dessa estratégia. O que a gente quer com isso? 2 coisas. Primeiro, fomentar essa escalabilidade de uma organização metodológica no Brasil, tá? Que isso é muito importante, e a gente vai falar mais disso semana que vem, né? O porquê disso. E o outro gancho é, obviamente, puxando para a gente. Quem sabe, de cada 10 desses, amanhã não queira dar um próximo passo e virar um franqueado da R10 Academy. Claro. É isso. Ele vai evoluindo no negócio e pensa em ter uma... E só um detalhe para ficar... chancela, né? Certamente um franqueado vai ouvir isso aqui, e é importante, né? Isso ia te perguntar. Isso já está sendo dito internamente, mas a gente vai chancelar isso de uma forma mais objetiva, como a gente faz internamente. A gente faz reuniões, enfim, e faz um barulho. A ideia também e a gente sempre pensa na questão da rentabilidade financeira do franqueado, como eu falei anteriormente. Então, esse é um produto também que vai, na terceira etapa, ter um processo de rentabilização para o meu franqueado. Isso. A ideia é eu pegar o meu franqueado numa região e ele vai meio que cuidar e amparar todas as escolinhas que tiverem assinatura naquela região. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que vocês iam dar o respaldo para essas pessoas que estavam... meus franqueados. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. Eles meio que vão gerir ou subgerir, né? Exatamente. Fazer a subgestão de quem fizer a assinatura. Isso. Muito legal, muito legal. Bacana. Vamos mudar um pouquinho para Londrina Cup, porque a gente falou de uma estrutura de escola de excelência, a gente falou de um clube de excelência que tem, talvez, coisas em comum, o sistema pode estar comum para os dois, mas tem pontos muito específicos em cada uma delas, né? E você tocou bem, o Alexandre também. Mas fala um pouco de competições, né? Que a Londrina Cup é uma competição, e você vai entrar nesse mercado em outras competições também, muito provavelmente. Como é que é gerir também, como é que o sistema funciona numa situação dessa? Cara, vamos Fala lá. da especificidade, né? Vou falar. Isso nasceu de uma brincadeira, tá? O Renato, que é o proprietário, gestor da Academia Futsal. Ele era para ter vindo aqui, Era para ter vindo, mas ele teve
Um contratempo. Um contratempo, problema de saúde com o filho, enfim, não conseguiu vir. E ele é meu cliente, cara, um cliente parceirão também, lá de Londrina. A gente acabou fazendo ali uma boa amizade e tal. E eu sabia da Londrina Cup, que é uma Copa que ele conseguiu fazer e tal. E um dia, cara, brincando agora, no início do ano, aí, ele me mandou uma foto lá na praia, com um copo de cerveja, assim, areia, mar e tal. Eu né? quase não gosto dessas coisas. Praia, cerveja. E aí eu até tirei um sarro nele, falei, cara, você nem bebe, né? Você não bebe cerveja, por que você tá me mandando essa foto aí só para me provocar, aí numa terça-feira aí, né? E ele, não, cara, a gente, nessa brincadeira aí eu peguei e falei para ele, aí ele falou, não, tô tirando umas férias porque eu já vou voltar, e aí a Londrina Cup, papapá, aquela correria toda. E aí eu falei para ele assim, falei, cara, eu consigo te ajudar em alguma coisa na parte das inscrições aí do Londrina Cup, se você quiser, tá? Eu confesso que eu não sabia muito como funcionava isso, né? E aí o Renato sempre, não acredito. Sério mesmo? Não, você está de brincadeira comigo. Você faz e tal? Eu falei, não, faço e tal. E aí falei, cara, quando você voltar, senta aqui que nós vamos sentar aqui e projetar. E aí eu vi que era um negócio que era uma proporção maior. Eu falei, rapaz do céu, não fazia ideia que era isso. Fala um pouquinho, qual é essa proporção? Quantos clubes são? Quantas categorias são? Então... Mostra aí essa dificuldade para a galera. Aí o cara entra ali hoje no Gênia Cup e ele configura. Se ele quiser criar um campeonato dele lá, ele vai lá e configura lá, eu quero ter no meu campeonato Londrina Cup. Quero ter categoria sub-5, sub-6, sub-7, sub-14, enfim, né? Ele vai criando, ele vai colocando as regras, ele vai estar configurou ali, aí está pronto o campeonato. Vai montar os dias. Existe a possibilidade de fazer hoje o sorteio automático, de chaveamento dos grupos, aquela coisa. Cara, é como se fosse a Copa do Mundo ali. Sim. Mas quantos clubes são, em média? Você lembra? Cara... No total, participam quantas pessoas, quantos clubes, quantos lugares? Logística mesmo, pesado. É pesado o negócio. É pesado, mas eu me lembro que participou cerca de 70, 80 clubes ali, né? Aí cada um tem sua categoria lá, um participa de 3, 4, 5 categorias. Foi Botafogo daqui do Rio jogar lá e tal. E, cara, foi a primeira vez que eu participei, acompanhei lá como convidado, né, da Londrina Cup. E foi muito bacana, cara. Pô, foi um evento legal, conheci um monte de gente, ganhei um monte de clientes lá também, mais da turma do futsal ali, tudo. Então foi... E aí acabou virando um produto vamos falar assim, numa sentada ali, brincando, virou, e aí um dia a gente falou, cara, que nome que a gente vai colocar, né? Aí a Londrina Cup falou, cara, vamos botar Gênia Cup, que já é o nome da nossa empresa, né? Gênia Cup, ok, e tal, criamos lá. E aí, cara, o que eu acabei entendendo disso, tá, Marcelo? E aí eu acho que a minha cabeça sempre procura ver o que existe, como funciona, e como que eu posso facilitar isso? Como que eu posso melhorar isso? E aí foi uma coisa que eu vi. Por quê? Perguntando ali para o Renato, mas como é que funciona esse processo? Isso vai servir também para a R10, né, que vai começar... A gente tem a nossa Copa, né? Então, vai servir para quem quiser ali, tá? Hoje eu não cobro nada disso, porque eu não consegui nem mensurar isso ainda, tá? Só para clientes da Geniasoft, cara, pode usar ali gratuitamente à vontade. Mas o que eu perguntei? Falei, cara, como que é feito isso em outros, né? Não, você vai lá, entra, cria o campeonato, manda o cara se inscrever. E como é que ele faz? Ele tem que entrar aqui e inscrever atleta por atleta, aquela lista, categoria, lá. Normalmente o cara passa ali um dia inteiro escrevendo os atletas dele. Beleza. Falei, e depois? Se ele vai participar lá de novo do campeonato no ano que vem, ou daqui 6 meses, tal, como é que é feito isso? Ele falou, não, daí você manda lá, tem que escrever tudo de novo. Você tem que fazer todo esse trabalho de novo. Tem. Falei, cara, então eu vou precisar criar a área do gestor. Que a área do gestor nada mais é o quê? Cara, eu sou dono da minha escola, então eu entro ali, crio uma conta,
crio o meu time, crio as categorias, coloco os meus atletas ali, cadastro todos eles e salvo. Então, fica salvo na base de dados dele. Depois, ele consegue movimentar os atletas, no sentido assim, esse saiu da categoria sub-5 e foi para sub-7. Então, ele transfere um atleta de categoria. Dá para transferir de uma escola para outra, enfim, mas ele fica lá salvo. Vai ter o campeonato X agora, eu quero participar. Ele só clica lá em solicitar inscrição. Por exemplo, se o Alexandre criou lá um campeonato X, aí você entrou, viu, eu quero participar. Solicita a inscrição, ele recebe o pedido que você está solicitando, ele aprova ou não. Se ele aprovar, você já consegue fazer a inscrição. Aí a gente está implementando um split de pagamento, que já vai ser tudo isso automático também, para quem criar o campeonato ali. E aí você já está participando. Aí o que você faz? Você já tem teu time salvo. Eu quero participar da Sub-5. Clico lá na Sub-5, escrever meu time. Está inscrito. Na Sub-7. Está inscrito, porque o time dele está pronto. Então, quantos campeonatos tiverem, ele só vai entrar, clicar, solicitou a inscrição, entrou, colocou o time e já está participando. Aí já entra para as estatísticas do campeonato. Aí começa aquela correria que acho que é o que você mais tem conhecimento também, né? Dessa parte. Loucura mesmo. Cara, bacana. E aí, lógico, a gente vai evoluir isso, né? A gente está vendo aí para poder personalizar isso para um cara grande aí que você conhece, mas não vou citar o nome porque eu não conheço ainda, né? Mas se tudo der certo, e aí a gente vai conseguir fazer também, vamos atender numa proporção bacana, mas, cara, é legal escalar, botar esse produto no mercado. Vamos falar um pouco de empreendimento, né? Quais foram os momentos mais difíceis dentro dessa trajetória aí? Rapaz, são muitos. Tá sendo ainda, né? Sendo. Mas agora o mundo está. Agora a coisa está expandindo, né? Cara, eu acho que a dificuldade ela sempre vai existir em um determinado ponto e em um determinado momento, situações diferentes, né? Mas, cara, eu só tenho a agradecer por... De verdade, sabe, Marcelo? Deus tem aberto as portas para mim, em vários sentidos, em conhecer pessoas que conectam pontos. Cara, eu tenho uma equipe de trabalho maravilhosa, sócios, e o pessoal que trabalha comigo, aliás, que são elogiados constantemente, então não posso deixar de citá-los aqui. Fantástico. Porque às vezes eu estou aqui e fica aquela coisa de que a Geniasoft é o Luciano e fica tudo... Não, cara, não é. É que é difícil você sentar aqui, cara, você tem que ir respondendo, tem um monte de coisa para falar, o que eu vou falar na hora, o que conecta, o que faz sentido, o que não faz. Mas eu só preciso agradecer, sabe? Por Deus ter colocado pessoas boas na minha vida, equipe, todo mundo veste a camisa, todo mundo trabalha com paixão, com orgulho, os clientes que a gente tem, os amigos, mesmo aquele que não é cliente, às vezes vira amigo. Eu tenho, cara, de verdade, já aconteceu dentro da Geniasoft, e isso é legal. Já teve gente que eu fui lá, mostrei o sistema para o cara, cara, ele, por fim, não se tornou meu cliente, porque, não, eu não preciso de tudo isso. E o cara começou a mandar cliente para mim. Não, cara, você precisa falar com fulano, ó. Não, beleza. E aí, às vezes, vem ainda até hoje. E aí eu brinco, às vezes manda mensagem. Pô, velho, você está me indicando gente, mas você não é meu cliente, né? Então, assim, quando a gente fala de dificuldade, lógico, é difícil a gente escalar uma empresa da maneira correta, tá? O Alexandre também me conhece já há um pouco mais de tempo, e eu costumo dizer assim, sabe? Cara, tem o meu jeito de ser, o meu jeito de conduzir a empresa. Não sou um vendedor daqueles que... aquela coisa toda. Não sou. A minha característica é mais pela transparência, pela sinceridade, pela honestidade, né? Sou aquele cara que, se senta alguém aqui, eu vejo que, cara, meu produto... Mas isso talvez seja a melhor venda. Verdade. Então, assim, isso é talvez o que não uma venda expansiva inicialmente, mas é a que passa credibilidade. E aí você consegue clientes que têm credibilidade também. Agora, o que é difícil? Questão de característica. O que eu vou falar que é difícil, que eu enfrento aí, eu, Luciano, no dia a dia? É difícil as pessoas me atenderem, falarem comigo. Por quê? Porque, às vezes, quando
às vezes eu tento contato com alguém, que seja um clube grande, pequeno, uma escolinha, não vou mensurar o tamanho de ninguém, porque eu faço questão de atender todo mundo. Mas aí, às vezes, eu mando uma mensagem, tenta ligar e tal, o que o cara pensa? Ah, esse cara está querendo me encher o saco, ela quer saber disso e tal. Então, assim, cara, a grande dificuldade é as pessoas conseguirem serem receptivas, me atender, às vezes dar oportunidade para eu poder mostrar ali, né, o trabalho. Então, essa é uma dificuldade grande que eu, Luciano, estou passando por isso hoje com um clube lá de Curitiba, entendeu? Estou tentando falar, não, cara, só me dá uma chance de eu só mostrar o meu trabalho, depois vocês decidem se isso vai ser bom ou não para vocês, se foi perda de tempo ou não. Tá. Cara, não consigo nem chegar, nem falar, né? Networking, cara, isso aí a partir do momento que alguém que interessa é essa pessoa te indicar, acabou. Interesse. É isso, entendeu? Mas é triste, desculpa voltar aqui ao ponto. É triste porque você vê, eu, de novo, vou ser chato de falar repetido isso, com a visão de gestor, e você disse que você tem essa visão, né? Rapidamente você faz aqui uma leitura, pô, o clube tal. Cara, esse clube é gigantesco. E eu sei como ele funciona por dentro com relação às escolinhas. Caraca, o sistema da Geniasoft ia fazer uma diferença absurda nessa rede. E os caras não estão nem aí. Essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer. E assim, a gente já está encaminhando mais para o final, tem um bate-bola aqui, eu vou fazer várias perguntas, e se faltar alguma, você fala aquilo que você quiser. Sim, a gente não tem aquele limite, né? Mas só para a gente ter esse entendimento. O Brasil está preparado para essa evolução tecnológica? Olha... Rapaz, né? Essa pergunta para mim. Você é o cara, né? Cara, assim, ó, vamos lá. A gente tem alguns planos de futuro, tá? Que até não quero dar spoiler sobre isso, porque é uma coisa mais da Geniasoft. Eu tive uma reunião com o Marcos Moura Teixeira, você falou Marquinhos e tal. Apresentei para ele tudo que a gente já tem, tudo que a gente está trabalhando ali e tal, porque a gente quer elevar muito mais isso em algo, transformar, conseguir fazer com que aquele menino que às vezes depende de um olheiro, está trabalhando para que isso facilite a vida de todo mundo, essa tecnologia. Se o Brasil está preparado para isso, não sei, eu acho que a coisa vai indo e tem que... Eu sempre digo assim, uns vão estar, outros não, preparados para isso. É o que eu acredito que acontece, né? Assim como a minha empresa, eu tenho que estar preparado e, às vezes, se parecer uma demanda que eu tenho que olhar, será que eu estou preparado para isso? Tem que criar e dar um jeito. Novos clubes, escolas, competições, o que você está pensando aí? O que já tem para a gente aí? Rapaz, estamos negociando aí, vamos ver. O segredo é a alma do negócio, né? Projetos internacionais também? Também, bastante. Boa. Mas até junto, em parceria com a R10 aqui, a Academy, que está expandindo aí, né? E como o Luciano vai ver a empresa dele daqui a 5 anos? Rapaz, já pensei muito sobre isso. Ou quer ver a empresa daqui a 5 anos? Eu quero ver, cara, a Geniasoft conseguindo resolver uma dor do mercado, levando oportunidades. Porque quando a gente pensa, Marcelo, eu quero vender o sistema para a escola e tarará, tarará. Mas eu enxergo também que se a Geniasoft conseguir atender desde o menino, o atleta, o sonho do pai lá, que quer botar o filho para, de repente, ter uma chance, que a Geniasoft consiga ter uma contribuição de fazer esses atletas serem mais vistos, mais descobertos pelos clubes e vice-versa, através da Geniasoft, através do sistema, através de dados, né, dessa tecnologia de dados que a gente vem avançando cada vez mais. É assim que eu enxergo isso. Tá? Daqui a um tempo, um clube tendo uma facilidade de enxergar atletas por causa da tecnologia da Geniasoft e, lá na ponta, um pai, um menino tendo mais oportunidade de ser visto através da Geniasoft. Um fio que conecta, né?
digamos assim. Não, sensacional. Vamos passar de novo as redes sociais da Gênios, da Gênia Soft, para a gente poder massificar isso. Galera, eu acho que deu para a gente ter uma ampla visão do que é a empresa, do que esse sistema pode trazer para competições, para clubes, para escolas, para a SAF, como o Alexandre falou, enfim, para grandes estruturas clubísticas daqui. Tem muita coisa boa, tem muita coisa na parte de biomecânica, na parte técnica, na parte... Enfim, realmente já estudei um pouco do projeto também, já tive acesso a ele. Então, vamos prestar atenção nessas redes sociais aí. Se não conseguirem captar, entrem e falem comigo que a gente passa todas as ações aí do Luciano. E semana que vem a gente vai falar do Alexandre também. Mas hoje é mais pelo sistema mesmo, Luciano. Passa aí para a galera toda essa gama aí de redes sociais tuas. Cara, obrigado por essa porta que você está abrindo aqui também. Tá? Preciso agradecer a você, o Alexandre, de ter mudado a agenda dele para vir acolher um amigo aqui no Rio de Janeiro, né? Mas, cara, vamos lá, vou pontuar algumas coisas, né, para passar a rede social. Eu vou passar meu telefone aqui também. Mas para o cara que, de repente, fizer sentido para ele ter um sistema que vai não só gerenciar, melhorar a parte de mensalidade, controle financeiro, de inadimplência, tarará, que isso já faz automático dentro do sistema, né? Então, ele tem isso dentro do sistema, ele vai ter a parte técnica, que é toda a gestão pedagógica, de avaliação, de aula. Inclusive, a gente está lançando a presença via facial também, através do sistema. Então, ele tem tudo isso, ele tem a parte de scouting técnico, que isso faz sentido para eles, faz sentido para os clubes. Além disso, tem a parte de funil de vendas, que está sendo implantado, tem aplicativos dos professores, tem a parte de planos de aula, esquema tático, que ele consegue fazer isso tudo dentro do próprio sistema. Então, cara, fez sentido, quiser entrar em contato com a gente, tem ali o nosso Instagram, que é @geniasoftbrasil, o meu telefone, que é o DDD de Londrina, 43. É fácil o meu telefone, é 99192, então é 9192 9009, né? E, cara, pode entrar em contato, mandar mensagem, vai ser um prazer atender qualquer um. Você tive a oportunidade de mostrar rapidamente lá em Foz, a gente sentado tomando uma cerveja lá, abri a tela Água mineral. né? Mostrei ali, você viu um pouco do que é ali e tal. E a gente quer, lógico, expandir, levar isso para todo mundo. Você vai conseguir. Sermos reconhecidos como uma empresa que também ajudou a mudar e transformar aí essa parte no país. Sensacional, aí. Sensacional. Alexandre, dá um teu recadinho também aí, que você semana que vem tá comigo, hein? Semana que vem estamos juntos aí para falar da R10 Academy, desse mundo aí todo que a gente está Vamos lembrar um pouco do sistema do Luciano, ele vai estar lá em Londrina, vamos falar sobre isso também. Nossos negócios estão entrelaçados demais. Conectados. Não tem jeito. Né? Como eu falei anteriormente, tudo que a gente planejou em fazer na R10 Academy tinha que ter a sustentação de um sistema, que a gente teve 3 outros antes que a gente não conseguiu, e hoje a gente está conseguindo, né, por conta disso, fantástico. Né? Então, semana que vem a gente está aqui, falar da R10 Academy, eu, o Jefferson, o Gilson também vem. O Jefferson é o head coach, né, fala da parte técnica. Mas, enfim, semana que vem a gente bate um papo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, né? Obrigado, Luciano, por essa parceria aí. Bom, eu queria também agradecer, sempre a gente tem que agradecer a quem nos oferece a possibilidade desse programa acontecer, né? Graças a Deus, algumas outras empresas estão chegando para... semana que vem eu vou anunciar, os contratos estão sendo assinados, mas eu quero muito agradecer a Di Blasi Pizzas, uma pizza deliciosa, um espetáculo, a melhor pizza do Brasil, beleza? Toda terça-feira, você comprando uma pizza grande, você leva uma pizza doce também. Irmão, vocês não estão entendendo a qualidade que é essa pizza. Mate Leão, se você quer ficar mais tranquilo, aquela coisa, aquele toque sai, o Matezinho Leão. Agora, se você quiser ficar um pouquinho mais naquele clima, aquele toque sai,
os vinhos da Wine. Luciano, tem um para você aqui, Pô, presente para cara, você aqui. Obrigado. Show. Se você quer levar o teu hoje ou quer... Você que sabe. Você que Posso sabe. levar hoje, semana que vem eu levo outro. Eu não lembro. Levar hoje, vai beber. Você vai me dar um pouquinho desse vinho para eu esquecer. Vinhos da Wine. Wine Leblon sempre ajudando a gente aqui também. Leva hoje logo, leva show hoje de logo. bola, Leva um obrigado. presente para você. E é isso, minha galera. Vou encerrar com um violão. Luciano, ficou faltando alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa para a galera? Cara, ficou faltando nada. Eu acho que você abriu a porta, espetacular, recebeu a gente aqui, me recebeu, se encontrou em Foz e aí você falou, pô, você vai? Eu falei, vou. E ele veio mesmo. Cara. E O cara é fui, brabo. Saí de Tá na lá. área. Então, vamos encerrar com a nossa vinheta extraordinária do Entrevistas com Marcelo Rodrigues. Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas. Grande abraço para vocês, semana que vem tem mais. Entrevistas com Marcelo Rodrigues. Valeu!